Olá! Espero que vocês estejam bem. E o tema do vídeo de hoje é um tema muito interessante, que são práticas colaborativas dentro do direito. O que são práticas colaborativas? Práticas colaborativas é uma capacitação dentro do direito e de outras áreas afins que visam resolver determinados conflitos buscando a paz entre as partes. Ai, Adriane, mas isso já existe, a gente já tem conciliação, mediação. Sim, já existem outras formas de encontrarmos a paz entre as partes que não é chegando ao judiciário. Mas as práticas colaborativas, elas têm uma metodologia diferente. O que significa isso? Ela tem um jeito diferente de conquistar essa paz entre as partes. Então, o que seriam essas práticas colaborativas? Primeiro, as partes trazem o problema, né? Uma das partes traz o problema para o seu advogado e vamos chamar esse advogado de advogado colaborativo. Então, um casal, a esposa procura a advogada colaborativa para fazer o seu divórcio. E ela tem crianças, tem bens a serem partilhados, existem problemas de relacionamentos tão sérios que comprometeu a comunicação entre eles. E aí, então, ela chega na primeira reunião com esse advogado colaborativo. A primeira coisa que esse advogado colaborativo vai fazer é levantar as reais necessidades de resolver coisas de forma imediata. Por exemplo, quem vai ficar com a casa, já que a convivência está insuportável? Como serão pagas as contas, as primeiras contas, o momento dessa partilha dos bens, a responsabilidade imediata em relação aos filhos, o compromisso com as rotinas diárias de escola, pagamentos e lazeres das crianças. Então, esse advogado colaborativo, ele levanta então todas as demandas que essa parte traz, explica que o trabalho do advogado colaborativo é chamar a outra parte juntamente com seu advogado colaborativo e os quatro, numa segunda reunião, vão apresentar as demandas que foram apresentadas individualmente e vamos começar o processo de encontrar os pontos de harmonia e os pontos de tensões. O que seriam os pontos de harmonia? Os pontos que ambos concordam, e os pontos de tensões, aqueles pontos em que eles discordam, e é aí que anda dificultando pela ausência da comunicação entre eles. Ok, então nessa primeira reunião entre os quatro, que é a nossa segunda reunião dentro do processo, nós vamos então explicar para as partes que os advogados colaborativos irão usar todas as ferramentas que eles têm ao seu dispor para encontrar a paz, para estabelecer um acordo que represente a vontade dos dois. Mas caso não aconteça, vou lembrar vocês que 95% dos casos que passam pelas práticas colaborativas chegam a um acordo satisfatório. Mas suponhamos que aqueles 5%, o seu cliente é os 5%, faz parte dos 5%. O que acontece? Nesse caso, vamos ter um termo de participação, que é o contrato entre as partes, os advogados e as partes propriamente dita, que vai estar expresso lá que caso não encontramos o acordo, a paz entre as partes, os mesmos advogados, os advogados colaborativos não poderão representar as partes em litígio, ou seja, se nós esgotarmos todas as ferramentas e mesmo assim não encontrarmos a paz, não poderemos seguir com vocês no litigioso. Isso faz com que os advogados tenham um compromisso mais forte, mais firmemente assumido de encontrar essa paz, porque não serão os mesmos na fase de litígio. Isso não significa que ao final do acordo não iremos recorrer ao judiciário, porque tendo menores ou bens, nós precisaremos sim homologar em juízo. São vários casos que é necessário a homologação. Continua aplicando as regras do direito tradicional, ok? Então tá, estamos na segunda reunião, nós então já levantamos as demandas, os pontos de conflito, os pontos que são harmônicos, que ambos desejam, e já estabelecemos o termo de participação, onde lá tem aquela cláusula de que os advogados colaborativos não irão representar os seus clientes em litígio, nem nesse momento, nem em momento futuro.
que acontece depois? Numa terceira reunião, os dois advogados irão se encontrar separadamente das partes e vão apresentar as suas observações, que esses dois advogados colaborativos perceberam que a comunicação, por exemplo, está muito complicada entre eles e que seria importante um coach ou um terapeuta ou um profissional da saúde que pudesse tratar as chagas emocionais, porque tratando essas chagas emocionais, eles poderão discutir assuntos que são fundamentais. Sem a discussão tranquila e pautada no equilíbrio, não vamos chegar a acordo nenhum. Então, a gente traria para essa equipe multidisciplinar, e essa é uma característica muito legal das práticas colaborativas, é a multidisciplinariedade. Então, nós vamos trazer profissionais, vamos trazer para as partes a proposta de termos profissionais ligados à saúde, coaching, terapeutas, psicólogos. E aí, a outra parte, suponhamos que a parte do advogada colaborativa do marido diga, olha, mas a gente tem um problema sério, porque existe conflito quanto aos bens, quanto à partilha dos bens, principalmente alguns bens que precisam de perícia, precisa de avaliação técnica, avaliações contábeis e financeiras. Então, vamos levar para os nossos clientes a possibilidade de trazermos alguém de finanças, um analista financeiro colaborativo, também com a certificação e capacitado para atuar na área de práticas colaborativas. Ok, então no final dessa terceira reunião, os dois advogados entraram em consenso que seria importante para aquele caso específico trazermos um coach e um analista financeiro colaborativo. Fechada a equipe, marca-se uma próxima reunião com as partes e aí sim, vamos apresentar essa demanda, havendo possibilidade de execução, iniciamos então o processo da construção da comunicação não violenta, a comunicação clara e fluida entre as partes. E percebam que aí a gente já está sem audiência, sem tribunal, sem decisões tomadas de impulso, sem decisões tomadas em 5 minutos. O processo do divórcio colaborativo, ele pressupõe tempo, ele pressupõe de que as partes darão um para o outro o tempo necessário para a maturidade e o processo de tomada de decisão de uma maneira mais calma, mais tranquila e mais equilibrada. E aí, durante todo este processo, as partes vão reaprendendo a falar entre si. Eles vão aprendendo a reestabelecer as conexões comunicacionais. Isso faz com que, pós-divórcio, eu não preciso buscar o judiciário para soluções da rotina dos filhos, soluções para rotinas de pensão, soluções para a rotina de viagens, porque as partes já aprenderam a sentar, a discutir e encontrar soluções sozinhos. Isso torna aquela relação autônoma, ou seja, distante do processo demorado e pesado que é o litigioso, que é o judiciário. Então, gente, as práticas colaborativas é um convite para a busca da paz entre as partes de uma maneira profunda e que não só para uma solução imediata, mas para o processo educacional. Formam essas pessoas, capacitam essas partes para discutirem a vida rotineira que eles terão para sempre, principalmente quando a gente tiver bens comuns que não serão partilhados naquele primeiro momento, quando tiverem filhos e esses filhos serão de ambos para todo sempre, amém? Então nós teremos sim que aprender a conviver com aquela parte. É a troca de uma solução imediata para uma solução mais duradoura e por isso com menor impacto nas chagas e nas feridas emocionais. Então, práticas colaborativas é um convite de verdade, intenso e verdadeiramente ético para a busca da paz entre as partes. Um grande abraço e a gente volta a falar sobre esse assunto.